Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Shalom de Deus esteja inundando os nossos corações agora. Enquanto meditamos na preciosa, viva, eficaz Palavra de Deus. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Crônicas 28, versículo 9. É o conselho de Davi para Salomão. Davi está para partir, teve uma vida com Deus. Davi tinha experiência com Deus, intimidade com Deus. Quando uma pessoa tem intimidade com Deus, ela tem revelações preciosas. Precisamos prestar muito atenção, sílaba por sílaba, vírgula e ponto. Quando uma pessoa que andou com Deus e tem experiência com Deus, o que ela disser é muito importante. Pode custar a vida ou a morte. E o que ela disser deve ser observado em detalhe e deve ser observado na sua inteireza, nada tirando, nada acrescentando. O conselho de Davi iria passar para Salomão exatamente o que ele viveu. Então Salomão teria essa oportunidade de ter este relacionamento excelente com Deus. Isto é muito importante. Às vezes, amados, nos detalhes estão pontos preciosos que por falta de atenção as pessoas deixam passar. Se você tirar o coração de uma pessoa, tudo que resta é um cadáver. Deus já havia dito em Deuteronômio 30, 19 e 20, que apegar-se no Senhor, disto depende a sua vida. O Salmo 25, 14 diz que os segredos de Deus são para os seus amigos íntimos. E agora Davi vem e dá um conselho extraordinário, perfeito, maravilhoso para Salomão. Vamos ver 1 Crônicas 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. As prioridades têm que ser vistas como prioridades, e a prioridade da prioridade é a comunhão com o Senhor, é o temor do Senhor. Antes de tudo, vem conhecer a Deus, apegar-se em Deus e depois servi-lo com integridade. O segundo mandamento, amar ao teu próximo como a ti mesmo, só é possível à medida que nós nos apegamos no Senhor, Ele transforma o nosso coração. Vemos que o primeiro deve vir em primeiro. Como o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando tiramos o primeiro lugar daquilo que realmente o Senhor coloca em primeiro lugar, vamos entrar em problemas sérios. Vamos entrar em dificuldades. Foi quando Adão e Eva trocaram aquilo que Deus havia falado pelas sugestões da serpente. Assim Davi deixa bem claro: tu, meu filho Salomão, conhece o teu Deus, o Deus de teu pai, e serve-o. O serve-o significa que isso é um efeito, que isso é bom, mas é secundário. Isso vai dar resultado se você conhecer a Deus, se você tiver intimidade com Deus. Porque se você tentar servi-lo sem ter essa comunhão que Davi teve, Salomão, você vai ficar distraído com a obra, você vai se perder trabalhando para Deus. Há muitos pastores que acabam entrando em depressão, até se desviando, porque estão mais envolvidos com os homens que com Deus. Para cada minuto diante dos homens, é bom ter 3 minutos diante de Deus. Aí está o respaldo. É melhor estar diante de Deus do que dos homens. A sabedoria é priorizar Deus. Tudo isso será abençoado e feito
tudo isso será realmente sábio se vir como consequência de escolher a melhor parte que não será tirada. Como diz lá em Lucas 10, do 38 ao 42. Marta queria servir a Jesus com o coração esbaforido, né? Mas Jesus diz, olha, Maria escolheu a melhor parte que não será tirada. Conforme Deus opera em nós, trabalha em nós, Ele nos restaura o querer efetuar, e aí Ele opera através de nós. A qualidade do que Deus faz através de nós depende do que Ele faz primeiro em nós, através da nossa comunhão diária com Ele. Sabe, a comunhão diária com Deus pela graça, ela é a marca e o selo do salvo. Todos aqueles que são inconstantes na comunhão com o Senhor mostram realmente que não entenderam o chamado. Há muitas pessoas que quando de repente aparece uma enfermidade, elas buscam o Senhor até serem curadas. Se passa um problema financeiro, aí elas buscam a Deus até aquilo ser resolvido. Elas recorrem a Deus por coisas temporais, por coisas que vão passar. Mas elas não têm uma comunhão com Deus toda a sua vida. Sabe, uma comunhão onde ele vai a Deus por causa do que Deus é, não do que Deus dá ou pode fazer. Filipenses 3,19 diz que aqueles que só buscam a Deus por interesses nessa vida, eles são desviados do propósito, eles são inimigos da cruz de Cristo. Porque o propósito, primeiro Deus nos fez, não para trabalhar para Ele ou para receber algo dEle, mas para se relacionar com Ele. Receber o seu amor, deleitar-se no Senhor e dar o amor que Ele coloca em nosso coração para Ele e para pessoas. Deste coração é que flui o sangue para todo outro corpo, para todo o corpo inteiro. Se você tira o coração, tira a comunhão, o que sobra é uma religião morta, farisaica. Se você não busca o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, só fica interessado em que as demais coisas sejam acrescentadas e continua no mundanismo, na carnalidade, na vaidade, aí você é um cão que cai as migalhas e você come, mas você não é filho, você não é herdeiro. O que vemos aqui é que o conselho de Davi foi excelente. Sabe, amados, qual é o pior inimigo do excelente? É o bom. O bom às vezes impacta a própria pessoa, mas não é o excelente. Salomão, na hora de falar com Deus, Deus lhe apareceu, né? E disse, o que você quer pedir, Salomão? E ele pediu algo bom. Deus até disse, o que você pediu é bom. Não foi egoísta, não foi mesquinho. Ele pediu lá em 2 Crônicas 1:10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Ele pulou o essencial. Davi falou, tenha comunhão com Deus, conhece a Deus, pega-te em Deus e serve-o. Salomão disse, me dá sabedoria para servir a Deus. Ei, meus irmãos, olha aí que detalhe que Salomão perdeu e que ele se tornou insensato em pouco tempo. Mesmo tendo recebido sabedoria para trabalhar para Deus, ele não tinha um coração apegado em Deus para, tendo essa sabedoria, renunciar àquilo que é do diabo. Porque não estando apegado em Deus, ele teria essa sabedoria e também interesse nas coisas que o inimigo oferecesse. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 13, onde o Senhor diz que o amor é o principal. Que se você tiver a sabedoria, todas as coisas que vão acontecer e revelação dos mistérios, mas se você não tiver amor, nada será. Se você tiver a fé, se você tiver a força de Sansão, vemos 2 exemplos no Antigo Testamento. Sansão é o poder sem um coração apegado em Deus. E Salomão é a sabedoria sem um coração apegado em Deus. Os dois caíram. Em 1 Coríntios 13 diz que se você tiver amor pelo Senhor, aí a sabedoria vai te ajudar e o poder também. Assim como para Davi. Davi tinha o poder de Deus para rasgar o urso, o leão. Davi tinha sabedoria para escrever os salmos. Mas em primeiro lugar, Davi tinha um coração apegado no Senhor, que o manteve até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Davi concluiu a carreira. Nós vemos que Davi, ele é citado pelo Senhor como exemplo. Mas as 2 vezes que Jesus fala nos evangelhos de Salomão, fala usando ele como exemplo menor.
Na Galeria da Fé, em Hebreus 11, não fala de Salomão. Nem sabemos se ele foi salvo ou não. Não podemos ir além das Escrituras. Mas quando Jesus fala de Salomão, ele diz assim, olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma planta desta, como uma folha, uma flor desta. Dizendo que a natureza, que depende do Senhor, era melhor vestido e cuidado do que o próprio Salomão. E quando Deus usa exemplos assim, ele está dizendo alguma coisa para nós. O segundo exemplo que Jesus cita de Salomão, ele diz assim, olha, a rainha do sul, a rainha de Sabá, cortou ali cidades, países, atravessou do Oriente para o Ocidente para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém que tem uma sabedoria maior que Salomão, mostrando que a comunhão de Jesus com o Pai e o Evangelho da Graça era superior àquilo que Salomão viveu. Isso nos faz refletir, amados. O pedido de Salomão foi bom, mas não foi excelente. Em 2 Crônicas 29, 11, dizia que o sacerdote, quando foi purificar o templo, Ezequias, o Senhor fala assim, agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estares diante dele e para o servirdes e para ser seus ministros e queimar incenso. Amados, o Senhor nos fez para ter comunhão com ele. Olha, quando não entendemos isto na nossa vida cristã, corremos perigo espiritual. Salomão, por não ter um coração apegado no Senhor, cabeça cheia de boas ideias, mas o coração também atraído às riquezas, muitas mulheres, fazendo aliança com nações estrangeiras, popularidade, fama, e ele se corrompeu. Se corrompeu a ponto das suas 1000 mulheres, cada uma de um país ali, com seus deuses, com seus ídolos falsos, convidar Salomão para ele se dobrar diante dos ídolos de cada uma, e ele, para agradar suas esposas, se dobrou diante desses ídolos. Ele se corrompeu porque não tinha um coração apegado no Senhor. Para ele não era tão importante. Já tinha sabedoria para se dar bem, para que se apegar no Senhor? Já tinha sabedoria para fazer com que a sua vida fosse um sucesso, para que se apegar no Senhor? Você está vendo? E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vemos que a insensatez de Salomão está neste ponto, e de muitos cristãos, crentes, E não compreender que fomos feitos por ele, para a glória dele, para andar com ele, para ser totalmente dele. A maior conquista que podemos ter é um coração inclinado totalmente dele. Um coração apegado nele, que o valoriza mais que o pecado. Que, como José, que disse, como é que eu vou trair você, minha patroa, se Deus está olhando aqui agora para mim? Amados, nós vemos em Marcos, capítulo 3, que Jesus diz assim para os discípulos, que chamou os seus discípulos para, Marcos 3,14, para estar com ele e os enviou. Então, em primeiro lugar, Jesus chamou os discípulos para estarem com ele e depois para o servir. Vemos que esta ordem não é um mero detalhe, e sempre será um mero detalhe para aquele que não é salvo, para aquele que é insensato. Isto não significa muita coisa, parece um jogo de palavras. Parece um detalhe tão insignificante, sabe? Apenas um detalhe. Mas a base é andar com Deus. O conhecimento relacional gerará pessoas que o conhecem e o revelam. Revela sua grandeza, 1 Pedro 2,9. Faz as mesmas obras e maiores. E aqueles que não conhecem o Senhor, sabem sobre, são simpatizantes e falam sobre. Tagarela aos fariseus, sem virtude, nuvens sem água. A Bíblia mostra que a comunhão pela graça diária é prioridade para Deus e para aquele que é sábio e salvo. Vemos que isso é desprezado por todo religioso, por toda religião, por toda seita. Aqui está a diferença. Em João 13,35 diz, nisto o mundo saberá que vocês são realmente meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, o fruto. Se não estamos apegados no Senhor e não fazemos para a glória dele, e não fazemos por amor às pessoas, mas por dinheiro, por fama,
por cargo, por título, nós estamos no caminho errado. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim é morte. Esse estudo nós vamos prosseguir durante toda a semana e vamos aprender que a insensatez de Salomão, nós podemos escapar dela em nome de Jesus.